O meu nome é Luís Quintais, eu sou professor no Departamento de Ciências da Vida, em tempos Departamento de Antropologia, sou antropólogo de formação. Basicamente leciono aqui cadeiras que vão da Antropologia Cognitiva à Antropologia Médica. Por outro lado, sou um grande leitor e uma das coisas que de alguma forma me identificam como leitor é o facto de gostar de géneros completamente distintos. Não sou apenas um leitor particularmente interessado no domínio das ciências sociais e humanas, que é de alguma forma a área na qual eu faço inscrever o meu trabalho, mas sou também um leitor muito interessado em coisas que vão do romance à poesia, passando pelo ensaio, passando pela filosofia, e gostaria talvez nesse sentido de fazer algumas sugestões que pretendem destacar fundamentalmente talvez duas coisas. Uma, a escrita de ficção, e outra, a escrita de poesia. A poesia é de alguma forma um género maior. Eu, para mim, penso mesmo que será talvez aquilo que há de mais interessante a destacar na história da literatura ocidental em particular. E poderia inclusive dizer que talvez o romance seja uma espécie de província da poesia. E uma das coisas mais fascinantes na poesia prende-se com aquilo que é a poesia moderna, a poesia que de alguma forma é consagrada por escritores extraordinários que fazem da transição do século XIX para o século XX um trabalho de experimentação permanente e um trabalho de procura que me parece continuar a interpelar-nos hoje ainda. Neste sentido, eu gostaria de destacar dois poetas, um que é talvez o meu livro de cabeceira, ou um dos meus poetas de cabeceira, que é um poeta que se chama Wallace Stevens. Wallace Stevens é um grande poeta anglo-americano, um grande poeta americano que escreve na primeira metade do século XX, morre na década de 50. A sua poesia é uma poesia que de alguma forma tem por objeto ela mesma, ou seja, é uma poesia sobre a linguagem, é uma poesia sobre a própria poesia, é uma poesia com uma dimensão metalinguística muito forte, e isso interessa-me muito. Neste sentido, eu gostaria de destacar uma antologia que foi publicada já há alguns anos pela Relógio d'Água e que tenho aqui na minha mão, e que é um trabalho de tradução e de introdução da poeta portuguesa e ensaísta também, Maria Anderson de Sousa, que me parece de destacar. Chamar a atenção para um dos grandes livros de poesia, talvez das últimas décadas, que é, a meu ver, a obra breve da Fiamma Paz Brandão, que é a obra completa dessa grande escritora e poeta que foi a Fiamma, e que foi publicada com o prefácio de Eduardo Lourenço pela Assíria Alvim já há alguns anos também. Tem agora, aliás, uma antologia breve, uma antologia mais curta. Esta é a obra completa dessa poeta extraordinária que foi a Fiamma, que é seguramente uma das grandes figuras da poesia portuguesa da segunda metade do século XX. Por outro lado, gostava ainda de chamar a atenção, já num registro completamente diferente, o trabalho de um grande escritor inglês da segunda metade do século XX, que faleceu muito jovem, com 49 anos, em 1989, e que publicou um conjunto de livros absolutamente extraordinários e que é, digamos, uma espécie de fulguração na literatura de língua inglesa da segunda metade do século, que se chama Bruce Chatwin, que é muitas vezes conotado como um escritor de viagens, que seria eventualmente uma designação que ele nunca subscreveria, e que tem, por exemplo, neste livro, que é um livro que de alguma forma percorre uma espécie de reflexão filosófica sobre a natureza do movimento, que é digamos, um projeto que o acompanha desde o início. Este livro maravilhoso sobre a Austrália, que se chama em português O Canto Nómada, que foi publicado pela Quetzal e que tem, aliás, já várias edições, creio que esta é a terceira,
e que no original se intitula Songlines. Basicamente é sobre o território aborígene australiano e a forma como os aborígenes pensam o seu território, que é fundamentalmente um território invisível, um território que tem que estar constantemente a ser ritualizado e reatualizado, reconstruído permanentemente através do canto, o que é uma coisa absolutamente belíssima, a ideia de que o canto e o movimento é que constroem um espaço. E uma das ideias que de alguma forma, uma das ideias fortes deste livro, que é um livro híbrido, é um livro entre o ensaio, o fragmento e a narrativa de ficção, em sentido estrito, uma das coisas mais fascinantes do texto é, por exemplo, justamente esta ideia de que o território é do domínio do invisível e que tem que estar constantemente a ser reiterado, reconstruído permanentemente através do canto e do movimento. Há uma frase do livro em que ele diz "singing the world into existence", e, portanto, é uma frase particularmente interessante para mostrar justamente essa dimensão construída através do movimento e do canto, que é uma das opções do Chatwin neste magnífico O Canto Nómada. Um outro livro, que é um livro mais recente, publicado em Portugal, penso que há cerca de 1 ou 2 anos, em 2010, aliás, é um livro de um grande músico chamado David Byrne, e um grande adepto da bicicleta, que escreve aqui uma espécie de etnografia. O David Byrne, para lá de músico e de artista visual, que também o é, e de um grande performer e uma das figuras importantes da cultura americana do século XX também, é curiosamente cineasta também, fotógrafo. Uma das coisas mais interessantes é seguramente também um antropólogo neste livro, que é muito interessante, porque é um livro que tem por expediente as viagens que o David Byrne faz de bicicleta por várias cidades importantes. É um livro que nos chama a importância para a possibilidade de nos reinventarmos a nossa experiência urbana e de eventualmente de recodificarmos a nossa presença na cidade através de percursos feitos de outra forma, através de uma temporalidade completamente diferente, que de algum modo a bicicleta emblematiza e a partir do momento em que lemos este livro temos de facto uma enorme vontade de fazer, ou de alguma forma fazer algo de próximo. Eu, pelo meu lado, sou um grande adepto da bicicleta e acho que será provavelmente o transporte do futuro, um dos transportes seguramente do futuro das nossas cidades futuras, e gostaria também de destacar este Diário da Bicicleta, publicado pela Quetzal em 2010, que é de facto uma leitura magnífica e sobretudo tem esta dimensão também de entretenimento, já para não deixar de salvaguardar justamente a dimensão ética do livro e a dimensão política do livro, que me parece muito interessante.